Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa revista da Escola Dominical da CADB, da Convenção das Assembleias de Deus do Belém. E aqui nós estamos estudando sobre Gálatas e a carta de Paulo aos Efésios. Hoje, no estudo de número 12, nós iremos abordar Efésios 6, 1 ao 9, a relação entre filhos, pais, patrões e empregados. Semana passada, o aluno deve lembrar que nós estudamos sobre o relacionamento entre esposo e esposa no lar, como ser um verdadeiro cristão no lar. E hoje é a continuação, falando também desse relacionamento familiar entre filhos e pais, patrões e empregados. Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 9. Esses 9 versos aqui da carta de Paulo são recomendações práticas e que agrada a Deus nós fazermos, até lembrando o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha aí que texto lindo, maravilhoso, que nós temos aqui nessa carta, e como compreender aqui a importância da obediência, de honrar nas relações familiares. Também devemos reconhecer o papel de pais e líderes. E interessante que essa submissão até ao patrão, ao servo, começa em casa. Não é? A submissão à autoridade começa quando a criança aprende a obedecer e a submeter a seus pais. Aí ele será submisso ao patrão, será submisso ao governo, será submisso ao pastor. Mas quando não se aprende essa submissão em casa, ele é rebelde em casa, será rebelde com o patrão, será rebelde com os líderes do governo e será rebelde com o pastor, não é? Então, os princípios de respeito e justiça começam no lar, das relações familiares para as profissionais, para governamentais, para eclesiásticas. Então, nós vamos ver essa submissão. Esse estudo nós iremos abordar, então, Efésios 6, 1 a 9, a relação entre filhos e pais, patrões e empregados. Efésios 6, 2 é o texto áureo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A verdade prática é que devemos viver de modo a glorificar a Deus, promovendo harmonia e respeito mútuo em todas as esferas da vida, incluindo as relações entre filhos, pais, patrões e funcionários. A introdução nós vamos abordar e vamos falar no primeiro tópico a bênção de ser filho. Depois abordaremos que pais sábios e equilibrados e falaremos de servos e de senhores, essa relação com aplicação pessoal. Vamos então à introdução da nossa revista. Em Efésios, capítulo 6, verso 1 a 9, Paulo continua aqui a dar instruções sobre como viver de forma digna no chamado cristão.
aplicando os princípios do Evangelho às relações cotidianas. O apóstolo destaca, primeiramente, os deveres dos filhos para com seus pais, e em seguida ele também aborda as relações do pai para com o filho e também as relações entre servos e senhores, promovendo valores de igualdade, de justiça, pois todos servem ao mesmo Senhor nos céus, Cristo, que é Senhor de todos. Vamos à bênção de ser filho. Efésios, capítulo 6, verso 1 a 3, aponta para a importância da ordem divina no lar e o seu impacto duradouro na vida dos filhos, dos pais e da sociedade como um todo. Falemos da importância da obediência. A Bíblia diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Essa exortação reflete a centralidade da família como uma instituição criada por Deus para a geração, formação e proteção dos seres humanos. A obediência, no contexto bíblico, não é apenas uma submissão cega e um reflexo de respeito e reconhecimento de autoridade dado por Deus aos pais, mas a expressão obedecer no Senhor indica que essa obediência deve estar alinhada com os princípios de Deus, com os princípios bíblicos, ou seja, os pais também devem liderar de forma justa e piedosa. Não é qualquer mandamento que vamos obedecer cegamente. Esse mandamento transcende cultura, tempos, pois visa manter a harmonia e o bom funcionamento das relações familiares, que são, na verdade, a base de uma sociedade saudável. A obediência no lar serve também como aprendizado dos filhos que entendem a importância de respeitar outras pessoas em posição de autoridade, como policiais, professores, patrões, pastores, autoridades governamentais. Então, tudo isso nós vamos vendo que começa exatamente no lar, quando se obedece os pais. A importância de receber e obedecer outras autoridades, acima de tudo, é também obediência a Deus e a grande importância da obediência no seu contexto familiar. Honra pai e mãe, que é Efésios 6:2, que é o primeiro mandamento com promessa. Ser filho ou filha é um privilégio que nos traz responsabilidade. E uma delas é honrar pai e mãe, nossos progenitores. O apóstolo Paulo reforça esse quinto mandamento da lei: honra teu pai e tua mãe. A honra vai além da obediência, envolve respeito, cuidado, gratidão. Essa atitude não se limita apenas na infância, mas deve acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. Mesmo após alcançar a independência, a formação de um novo lar, honrar os pais é uma demonstração de fidelidade a Deus, que valoriza as relações familiares como essenciais para a estabilidade e prosperidade da sociedade. Essa honra se manifesta tanto no nosso comportamento, quanto também em nossas ações práticas, como cuidado com os pais na velhice. A gratidão, o reconhecimento pelos filhos de seu papel e formação e de todos os esforços que são empregados para esse fim. A bênção de uma vida feliz e longa. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A longevidade, a promessa de uma vida longa e bem-sucedida para os filhos que obedecem e honram seus pais, é um testemunho do cuidado de Deus em nossas relações familiares. Essa bênção não se limita à longevidade física apenas, mas inclui uma vida rica em significado, cheia de paz, de alegria e de realização.
Ao seguir os conselhos dos pais e agir com respeito, os filhos evitam muitos erros que poderiam trazer sofrimento. Além disso, um lar onde não há obediência e honra se torna um lugar sem amor, mas um lar onde há a obediência, a honra, vai se tornar um lugar de amor, de segurança, refletindo os propósitos de Deus para a família. Ser filho ou filha é, portanto, uma oportunidade única de experimentar o próprio cuidado divino e aprender a depender da sua orientação. A obediência e a honra abrem as portas para as bênçãos duradouras, tanto no âmbito familiar quanto espiritual. Assim, ser filho ou filha é um chamado especial para viver em amor e experimentar as promessas de Deus. Além disso, a obediência e o respeito cultivam um ambiente familiar saudável, no qual o amor e o cuidado são promovidos. Essa dinâmica reflete o relacionamento também com Deus, que deseja ter os seus filhos espirituais fundados em amor, respeito, submissão e confiança. Vamos ao ponto 2 da nossa lição. Pais sábios e equilibrados. Efésios 6:4 destaca o papel central também dos pais na criação dos filhos, sublinhando a responsabilidade espiritual e emocional que possuem os pais. Os pais devem cumprir essa missão exercendo autoridade sobre os filhos com amor, orientando os filhos, disciplinando os filhos de maneira justa, construtiva e com respeito. E isso não significa ausência de correção, mas sim a prática de um cuidado equilibrado. O objetivo é criar um ambiente nos quais os filhos se sintam amados, respeitados, aprendendo a obedecer e desenvolver a maturidade espiritual e emocional. O texto diz: não provocar a ira dos filhos, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Isso significa que os pais devem evitar atitudes ou comportamentos que causem frustração, ressentimento, raiva nos filhos. Esse mandamento reflete o cuidado que os pais devem ter em sua abordagem com os filhos, evitando práticas que desmotivem, que machuquem emocionalmente os filhos ou que minem a confiança e o respeito mútuo de seus filhos pelos pais. Eis alguns exemplos de como os pais podem provocar a ira de um filho que deve ser evitados. Por exemplo, o autoritarismo extremo, regras rígidas demais, disciplina sem explicação pode gerar ressentimento nos filhos. Falta de sensibilidade, ignorar as necessidades emocionais dos filhos, desvalorizar seus sentimentos ou ridicularizá-los pode criar mágoas profundas. Inconsistência, promover algo e não prometer algo e não cumprir, ou aplicar punições, repreensões, cria insegurança e irritação nos filhos. Comparações negativas. Comparar os filhos com outros filhos, ou com outras pessoas, ou com irmãos, pode ferir a autoestima de seus filhos e provocar inveja e raiva neles, não é? Quando se ensina os filhos também, e eles não aprendem na primeira, chamá-los de burros, de ignorantes, de estúpidos. Esse tipo de fala só machuca os sentimentos dos filhos. Portanto, os pais são, sim, responsáveis em ensinar os seus filhos a serem equilibrados, não é? Outra coisa, não provocar a ira, mas criá-los na disciplina. A instrução de criar os filhos na disciplina indica que disciplina não é mera punição, mas sim um ato de amor que visa corrigir e orientar o filho. Na perspectiva bíblica, disciplinar significa educar os filhos para viver em conformidade com os bons princípios.
ajudando-os a desenvolver caráter, autocontrole e responsabilidade. Esse processo de educação dos filhos exige paciência e coerência, evitando extremos como permissividade ou severidade excessiva. Quando a educação dos filhos é feita com sabedoria, com empatia e com disciplina, isso ajuda os filhos a compreenderem os valores de respeito, de obediência, preparando-os para uma vida plena e também alinhada com a vontade e o temor de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Falemos um pouco dessa parte, a admoestação do Senhor. Ao instruir os pais a criar os filhos na admoestação do Senhor, Paulo enfatiza aqui a importância de integrar os ensinamentos de Deus no cotidiano da família. Isso envolve transmitir valores espirituais, ensinar os filhos a discernirem entre o certo e o errado à luz das Escrituras, compartilhar com os filhos a palavra de Deus e incentivar os filhos a um relacionamento pessoal com Cristo. A educação espiritual começa no lar e é reforçada pelo exemplo dos próprios pais. Essa orientação reflete o equilíbrio necessário entre autoridade e amor, criando assim um ambiente saudável para o crescimento social, emocional e espiritual dos filhos. Pais devem liderar suas famílias com paciência, com sabedoria, reconhecendo que suas próprias atitudes moldam não apenas o comportamento dos filhos, mas também a percepção de Deus como Pai. A centralidade de Deus na educação da família não apenas fortalece os laços familiares, mas também prepara os filhos para viverem como testemunhas fiéis do Evangelho no mundo. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, que engloba Efésios 6, do verso 5 ao 9, servos e senhores, ou patrões e empregados. A escravidão, no tempo de Paulo, era uma triste realidade em todo o mundo romano, uma vez que as famílias cristãs também possuíam escravos. O apóstolo traz a orientação no sentido de disciplinar essa relação agora sobre um prisma de um amor cristão. A orientação é: quanto a vós outros, servos, e há muitos servos que eram cristãos e o patrão não era, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O fundamental nesse texto é a sinceridade do servo, do trabalhador, no exercício de suas funções. Muitos escravos faziam parte da comunidade cristã e, às vezes, alguns senhores também. Paulo os exorta a trabalhar com sinceridade, como se o serviço que ele estivesse prestando ao seu patrão fosse prestado a Deus. Os servos são exortados a evitarem o serviço apenas de vista, ou seja, o trabalho que visa apenas impressionar ou agradar quando supervisionado pelo patrão. O mesmo deve ocorrer hoje com os empregados. O bom funcionário deve orar pelos seus patrões, pela empresa, não falar mal, nem agir com desonestidade em benefício próprio. Esse ensino desafia a mentalidade comum de buscar só aprovação humana, incentiva aqui uma ética cristã de trabalho fundada na devoção e na fidelidade a Deus. E isso nos revela um princípio espiritual profundo. Todo o trabalho, mesmo sob a autoridade humana, deve ser realizado como um serviço que prestamos ao Senhor, servindo como ao Senhor, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Efésios 6, 7. Paulo ensina que os empregados
Sirva os seus patrões de boa vontade, como se estivesse servindo a Cristo. Essa última instância, servir a Cristo e não aos homens, receberemos nossa recompensa final de Cristo, ainda que os homens não nos recompensem. Todo bem que se fizer, voltará a você. Efésios 6:8. O nosso Deus, ele é galardoador. Também todo mal que se fizer, voltará a você. Essa é a regra da colheita. Funciona também em relações dos patrões no trato com os servos, pois Deus não faz acepção de pessoas. Esse ensinamento reflete uma espiritualidade prática, onde o cristão demonstra sua fé no ambiente de trabalho, reconhecendo que sua devoção a Cristo é o que verdadeiramente dá sentido às suas ações. Vamos ao terceiro e último ponto, Efésios 6:9. E vós, senhores, agora fala com o patrão, com o senhor. De igual modo, esse é para o patrão crente, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando de ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ao tratar dos senhores, Paulo dá uma orientação revolucionária para a sua época. Eles devem tratar seus servos com respeito, com justiça, abandonando as ameaças. Essa instrução reflete o impacto transformador do Evangelho nas relações humanas, ao subverter estruturas hierárquicas opressivas e promover uma liderança baseada na compaixão, na responsabilidade e no respeito como seres humanos. Os senhores cristãos são lembrados que também tem um Senhor acima deles, nos céus. E esse Senhor que está nos céus não faz acepção de pessoas. Isso significa que diante de Deus não há superioridade de posição ou de status. Todos serão julgados pela mesma medida. E essa verdade desafia qualquer atitude de arrogância, de abuso, de poder, encorajando uma liderança que reflete o caráter de Cristo, de amor, de respeito, e demonstra que a fé cristã não apenas transforma a vida pessoal, mas também as estruturas sociais. Deus é o verdadeiro Senhor, sobre tudo e sobre todos, independente de posições sociais ou de hierárquicas. Essa verdade desafia os cristãos a praticar a equidade humana, a igualdade em suas relações, especialmente quando ocupam posições de poder. Qual é a aplicação pessoal desse texto? É que nós somos desafiados a criar um ambiente de relações saudáveis, onde os filhos se sintam amados e respeitados, aprendendo a obedecer e honrar seus pais, os pais não provocando a ira dos filhos, os servos sendo obedientes ao seu Senhor e fazendo como se faz a Cristo, e o Senhor deixando de ameaças, respeitando e amando os servos, sabendo que todos um dia iremos prestar contas diante de Deus. Vamos a alguns exercícios de fixação dessa lição de número 12, onde marque V para verdadeiro ou F para falso. Presta atenção. O pilar da relação de um bom filho e os pais é a obediência. Certo? Tá certo? Isso é verdadeiro. 2. Escravidão é a prática aceitável no mundo inteiro. Falso. Infelizmente, era a realidade da época de Paulo, mas é falso essa afirmação. 3. Os pais devem exercer sua autoridade com amor, evitando provocar ira nos filhos. Verdadeiro, não é? Os pais devem agir dessa forma. Com isso, nós concluímos mais uma lição.
Semana que vem encerraremos essa revista com o último texto de Efésios 6, 10 a 24, sobre tomar a armadura de Deus e vencendo a guerra espiritual. Que Deus te abençoe, Cristo Jesus, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique no playlist. Ali você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 8.000 vídeos. Além dessa revista, nós comentamos a revista CPAD, a da Betel, a da Central Gospel e a da Conimadeb. Então, aqui nesse canal, você pode ver e assistir 5 escolas dominicais. E isso, toda semana, nós publicamos mais uma lição para você. Deus te abençoe, Cristo Jesus, que a graça de Jesus seja com todos vós e que você divulgue o nosso canal falando para mais pessoas serem abençoadas por essas lições que nós colocamos aqui. Deus abençoe. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.